Pessoal, é, é um elemento, uma peça importante, não por um acaso, está no meio do livro, sugerindo. Rodrigão, tá tudo bem por aí? Oi, Marcos, tudo bem? Tudo tranquilo? E a Sally? Tá bem. Ah, então 100% tá. já. Eita, nada como uma sessão. Bom, e vamos lá. É, É, então, então, eu entendo que esse trecho do livro ele vai dividir toda a história de um lado para o outro, claro. E eu queria destacar isso nas questões que envolvem o próprio processo analítico. Então, vamos retomar um pouco. Nós temos Vivi, bom dia. Giovannina, buongiorno. já. Eh, Pertutti, claro. Então, nós temos assim, que é, o livro, só num resumo, 5 minutos, começa dizendo que Prometeu e Epimeteu são duas estruturas na psique humana é, que se separam, construindo uma compensação e uma complementação. Um vai complementar o outro, um vai compensar o outro. Como isso é uma estrutura interna da psique individual e coletiva, não cabe, e eu repito isso 100.000 vezes, não cabe perceber o julgamento externo. Vale, que é o nosso tema hoje. Perceber o que eu interpreto diante do que vejo. E aqui eu vou desenvolver. Então Epimeteu se instala no trono e Prometeu se afasta da sociedade. Nós podemos enxergar tanto de um lado quanto do outro. Se o aspecto epimeteico, no caso do livro, né, se instala no reino, ele é o equivalente, pessoal, à história de quem decide. Eh, em algum momento, o ser humano construiu um caminho em que aquele que decide se torna a referência de confiança do grupo. É claro que esse quem decide, o rei, o faraó, o imperador, chegando aos tempos de hoje, ao presidente, ao sultão, ao STF, sei lá o quê, quem decide, né, tem uma interferência sobre a condução do sistema. E não, não tão difícil também de perceber que aquele que decide incorre nos riscos próprios. Antigamente, não muito antigamente, só uns 8.000 anos, para a vida humana é nada. Então, no Ocidente, o líder que não sabia, então, conduzir o povo para uma prosperidade, ele morria mesmo. Ele era morto. Existem vários esportes hoje que contemplam essa morte do rei antigo. É, Pessoal, é só a gente ver que qualquer jogo coletivo implica em algum tipo de derrota ou vitória. E que essa derrota ou vitória depende, do técnico, de quem organizou a estratégia e se os seus guerreiros são competentes. Eh, Isso antigamente, e aí não tão antigamente em geral, no século lá 19,
ainda existiam países em que esse fenômeno se produzia desse jeito. Mais do que isso, no interior do Brasil ainda existia isso. No século XX, eu posso contar essas histórias. O que implica no quê, pessoal? Que implica na ideia de que aquele que dirige está, então, influenciado pelos deuses. Por isso que o faraó vai ser filho do sol. Sendo assim, ele não poderia errar. É um tema até bíblico, né, do Moisés. Então, quando o faraó erra, as consequências são nefastas. Da mesma maneira que naqueles países da antiga União Soviética, hoje já modernizados, no século XIX era assim também. Os grupos brigavam por disposições do cotidiano. Então, se o grupo de cima do rio, né, urinasse no rio, o grupo de baixo ia dizer, eles querem guerra, né, porque agora eles vão sujar a nossa comida que lavamos no rio e eles querem que a gente brigue. E quando essa briga acontecia, não por um acaso, é isso que eu entendo que as pessoas não percebem, tinha uma guerra entre eles. Eram grupos pequenos, 30, 40 membros, e, e aquele que perdia morria. E a cabeça dele virava um rito de chutar a cabeça dele, dizendo que o seu jeito de pensar não serve mais. Aí o grupo perdedor passa a fazer parte do grupo ganhador. Veja, há uma lógica incrível nisso, né? Por que é que eu vou me submeter àquele que dirige mal, sendo que o outro que dirigiu bem nos levou a uma potência maior? É, Não estou fazendo, estou fazendo sim, uma alusão aos tempos coletivos modernos que segue ainda a mesma rota. Só para defender que isso é arquetípico, acontece em todo lugar. Acontece entre leões, acontece no formigueiro, acontece em todo lugar. Aquilo que está melhor adaptado se impõe sobre aquilo que está menos adaptado. Eh, Então eu queria iniciar esse processo porque Epimeteu surge como esse pensador dos valores e da condução desses valores. E Prometeu, então, é averso aos valores que Epimeteu quer impor e se retira. É, Até aí, ok, né, pessoal? Aí vem um segundo evento. Eu só quis defender esse processo como arquetípico e que ele tem uma raiz que vai se perpetuar para sempre. Eh, e eu vou tentar defender por que que vai se perpetuar para sempre. Bom, aí os pastores, os camponeses, descobrem a joia escondida na raiz de uma árvore, e vão tentar, né, claro, transformá-la em alimento. O que é correto também, né? Eu acho uma coisa brilhante e eu quero transformar isso em alimento. Seja o relógio, né, da bisavó que estava debaixo de algum lugar, seja alguma coisa que tenha uma referência de importância. Então, as coisas que têm mais relevância precisam agregar um valor compatível. O que, de novo, nos leva a entender como o processo de diferenciação social se instala.
os reis antigos não se vestiam de ouro porque o ouro era importante, é porque ele brilhava. E como eu era filho do sol, tudo que brilha sou eu, por extensão. Por isso que o leão, com a sua juba brilhante, vira o rei dos animais. Porque no início eu me comparava a ele. É por isso que também as pessoas vão pôr coisas na cabeça. Pessoal, coisas que eu estou dizendo aqui, não vão pensar a merda, não. Vão pôr coisas na cabeça, como cocares, as duas coisas, vai. Vamos deixar as duas coisas que fica mais adequado. É, o que faz com que esse uso, né, de elementos simbólicos, esse acervo simbólico, tenha uma motivação. Não é porque o ser humano que está com esses recursos simplesmente é vaidoso, é arquetípico, são elementos simbólicos complexuais. Eu quero ter aquilo, desde o início. Só depois, como nós vamos ver daqui a pouco, só depois isso vai ganhando uma estruturação que continua sendo mais simbólica do que materialmente, eh, e que, né, vai mover todo o sistema humano, esse simbolismo. Eu estou colocando todas as peças do quebra-cabeça para que a gente possa entender o que vai no processo da análise e andamento. Se nós não olharmos essa estrutura em desenvolvimento, ela ganha um caráter casuístico, né? Ah, dei azar. Não, não é possível isso por conta dessas estruturações milenares, onde esse fenômeno se repete o tempo todo, em todo lugar. Se vocês estão entendendo, então eu estou tensionando. Epimeteu é aquele que diz o que é certo, o que é valioso. Prometeu é aquele que diz não tenho nenhum interesse por essas coisas valiosas. Vocês vão assistir isso por isso que eu trago esse tema do Prometeu e Epimeteu no Tipos Psicológicos, porque esse fenômeno se instala entre introvertidos e extrovertidos, numa psicodinâmica. Instala-se também entre grupos, né, onde introvertidos e extrovertidos compõem uma porcentagem, mas o outro grupo inteiro, coletivamente, pode ter uma atitude extrovertida, e o anterior, uma introvertida. Eh, Existe isso na relação pais e filhos. Porque, entendam, pessoal, se nós pensarmos em ânima e ânimos, para os que não viram isso, essa é a estrutura. O aspecto dirigente é o aspecto que define quais são os valores em andamento. E o aspecto, né, menos exaltado é aquele que sofre as consequências de um valor imposto. Então, esse sistema, ele não pode. Eu estou falando aqui, pessoal, para um grupo de pessoas que entendo, investem na reflexão do processo da vida. E nesse processo da vida, a grande estruturação que o Jung faz passa por dentro do movimento coerente das vontades humanas. Então, nesse momento, também as relações pais e filhos entram no mesmo sentido, né? O pai é o dono do saber,
e aí todos precisam se submeter a ele. Não vou entrar no mérito específico de discutir por que é montado assim. A gente vai discutir isso mais no campo da alquimia e da religião. É, e no final, então, a briga, né, dos casais, ela aumenta quanto mais um sistema tenta modificar o outro. É a mesma briga que eu estou discutindo aqui, é o mesmo tipo de envolvimento. Eu tenho a minha lei, você tem a sua, e você quer me asfixiar com as suas leis. Então, todo casamento, em qualquer lugar, ontem, hoje e amanhã, é feito dessa tensão, entre introvertidos e extrovertidos, entre o que é e o que eu gostaria que fosse. Hum, Entendam que isso é fundamental para a gente administrar a tensão e os movimentos que se conflitam, para que o casamento possa ter, então, um equilíbrio com o tempo, onde o aspecto epimeteico cede e o aspecto prometeico reincorpora um novo. Seguindo, então, esse elemento, alguma questão, pessoal? Entenderam aqui o que eu insinuei? Tanto do ponto de vista da dinâmica, quanto do ponto de vista eh, das estruturas em andamento. Tá bem, então vamos lá. Aí os camponeses encontram a joia, não por um acaso, debaixo de uma árvore, né? Significa que ela vem da terra e vem mesmo de Pandora. E Pandora, feliz da vida, entrega esse recurso para os homens, né, para os seres humanos. Isso, não por um acaso, 7 camponeses encontram aquela peça. Encontrando aquela peça, eles dizem: Olha, que interessante, que legal, o que será isso? Nossa, mas brilha muito, dizem os camponeses. Então, vamos averiguar se isso pode trazer algum recurso que nos traga alimento. É, não é à toa que o Spitzer, tenho certeza, pela construção do livro, quer dizer algo com isso. A gente vê que ele era um estudioso de vários conhecimentos. Aprendi com ele, na verdade, tudo que eu estou dividindo, lendo o livro e a análise, né, do Jung nos tipos psicológicos, que é bastante dinâmico. É ali que as peças se encaixam. É, então, os 7 camponeses agora querem achar um jeito de produzir recursos para ter comida. Se nós voltarmos um pouco à minha história aqui, vocês vão ver que o que eu estou dizendo é basicamente isso. É, que a vida ela é feita desses 3 fatores, né? Uma capacidade de reprodução, uma necessidade de alimento, e uma manutenção de um status. Desde a primeira ser unicelular, tudo é assim. É a definição de ser vivo. Ele precisa ter essas 3 características. E é o que está em andamento. Como é que eu vou continuar existindo, se eu não tiver comida? E qual seria a forma? A forma está embutida no contexto, pessoal. Se eu sou, sei lá, eh, de uma tribo X, então eu tenho que reproduzir, no sentido de ter filhos,
criar alimentos, né, para construir a continuidade do grupo e manter uma forma. Manter a forma nesse momento não é só a forma nariz, perna, não é isso. Manter a forma, manter o contexto que eu carrego. A forma aí inclui, do ponto de vista dos pattern behavior, toda a conduta embutida. O que eu como, como eu brigo, como eu acasalo, como eu interajo com o ambiente. Isso é a forma. É, então, a partir dessa consideração outra aqui, nós vamos ver que os camponeses pensam, né, como qualquer trabalhador do planeta, que eles precisam enxergar uma joia para aumentar a capacidade de alimentação e de proporcionar uma herança, proporcionar uma sequência. Então vocês vão ver que o predador ele tem mais força e menos filhos, e a presa tem menos força e mais filhos. Esse fator vai determinar a pirâmide, né, econômica de cada lugar, de cada cidade, da família e tal. Seguindo, então, essa rota arquetípica, algo epimeteico se instala e algo prometeico se envolve com aquela joia. Não são só os sete camponeses, mas algo epimeteico. A própria angústia reflete isso. A própria angústia está dizendo: eu preciso de algo para comer amanhã. Eu preciso de uma ação para comer amanhã. Senão a minha herança, de interpretação da realidade se esvai. Não vai acontecer mais. Isso acontece na sociedade humana. Milhares de etnias desapareceram, né, porque não foram mais capazes nem de produzir alimento suficiente e nem de se proteger do predador. Isso acontece com animais também. É, Eles desaparecem porque o sistema de alimento modifica-se, o tipo de alimento, enfim. É, Tudo para montar todo esse enredo que eu estou trazendo aqui para vocês. É, e aí os pastores ávidos, né, então, para uma evolução, para uma prosperidade, né, olham para aquela coisa e dizem: isso deve valer alguma coisa. É, é que nem coisa falsa, né? A gente pensa que aquilo é de marca, chega lá no, no, oh, caramba, faz tanto tempo que não existe isso, no penhor, e ele diz: ah, dou 10 real. Pô, mas aqui vale 1.000. Não, você tá maluco, isso aí não vale nada. Eu tô dando 10 real porque hoje eu tô bonzinho. Só pra você tomar um café ali e ir embora pra casa. Então tem essa ideia de que eu quero encontrar um valor. Pessoal, vocês estão entendendo onde eu estou chegando aqui na minha montagem. Eu tenho que encontrar um valor que produza recursos. Porque agora, daqui a pouco, nós vamos entrar em toda essa batalha, dos camponeses com a realidade. Exatamente como os nossos clientes em terapia o fazem. É exatamente igual. É, Bom, né, aí eles vão se, né, mover na direção da cidade onde estão aqueles que sabem, olha que isso vai ser importante, aqueles
que sabem quanto isso vale. É, então vamos lá. Primeiro, eles vão lá no rei, lá no castelo do rei. Ah, luxo, grandezas, um monte de coisas luminosas. Ah, então o rei, como eu disse agora há pouco, deve saber quanto vale isso, já que ele é afeito a encontrar coisas ricas. E lá vem Epimeteu todo simpático, né? Um, bate nas costas, pega a criança no colo, aquela coisa toda típica. E eles dizem: Olha o que nós achamos. E o rei diz: Eu não sei o que é isso, não. Mas, né, eu tenho lá dentro do meu quarto a consciência. Essa parte é que começa a se desenvolver muito bem no espírito. Então, o rei, olha, então, que ele vai fazer uma alusão entre o rei e a consciência do rei. Essa consciência do rei também é que vai determinar a riqueza do povo. Essa consciência que também vai determinar o grupo, onde no inconsciente coletivo do passado, todas as pessoas do grupo pensavam igual. É por isso que eles não tinham ainda uma consciência individual, porque não havia por que pensar diferente naquele instante. O sistema continuaria pensando igual até que algum tipo de perigo de sobrevivência aconteça. É, sobre vários motivos também que se apresentam, pessoal. Eu estou ampliando isso, porque é assim que eu analiso e é assim que eu entendo que as pessoas devem ser analisadas, do ponto de vista do que eu produzo em termos de riqueza. Quanto mais eu sou afinado com um valor coletivo, menos eu tenho uma expressão individual. É, não que em situações como essa do mundo, vocês estão vendo que o mundo está sendo está tomado por um inconsciente coletivo. O sistema todo está submetendo os indivíduos com uma consciência afinada com essas estruturas, de um lado e de outro. É, existe uma mudança, não só, como eu vou tentar defender, não só de pensar, mas também de como agir diante do pensamento, da consciência ampliada. Então, aí eu estou amarrando a ideia que os nossos clientes têm, perfeita. Eu vou à terapia porque a minha vida ficou sem sentido. Nada mais me enriquece. E eu preciso de uma riqueza. E aí que os camponeses vão ser aqueles que vão buscar essa riqueza. Então, primeiro para o rei, né, que mostra a joia de Pandora, para a consciência, e quando a consciência vê aquele objeto, ela grita, ela pula da cama, ela se esconde, e o rei olha assustado, dizendo: Caramba, o que é que assustou a consciência? O que ela viu nesse objeto que a fez temer o amanhã. Mas, como ela não quer falar, aí diz o rei para os camponeses: Eu sinto muito, não sei o que houve, mas me parece que isso não é um bom agouro.
Ele não fala isso exatamente, mas fica embutido na fala do Spittler. E ele diz: olha, então, se isso é uma questão de agouro, né, é melhor vocês conversarem com Deus, né, conversar com os sacerdotes. Ah, então vamos lá aos sacerdotes. De novo, ele chega no lugar onde os sacerdotes estão, e de novo é um grande espaço, né, cheio de coisas luminosas, né, cheia de situações de obediência, né, e esse novo poder instalado se apresenta. Os sacerdotes se aproximam eh, e olham para aquela coisa e diz, não, vamos ver o que é isso, né? Mas não me parece que isso tem algum valor, eh, tem algum valor religioso, né? Aí vem um trecho que eu acho incrível, né? Que o Spitzer, possivelmente ele mesmo tem um contato, né? Com a, a Cabala, né? Que ele diz assim: então nós vamos levar isso para Ifitofit, melhor dizendo, avalie. É, E aí, levando para Ifitofit, eles vão dizer isso não tem nenhuma utilidade. Ifitofit é um termo hebraico cabalístico que significa eu preciso transportar uma coisa para que ela caiba num sistema de compreensão e finalidade. É, então, eu preciso fazer com que essa coisa tenha uma expressão. Seria a mesma coisa que a consciência, seria a mesma coisa é uma maneira diferente, mais religiosa, já que é cabala, de dizer que eu preciso saber se isso tem uma eficiência, se isso tem uma passagem do ignorado para o conhecido. E Fit of It diz: não, não entendo o que é isso. Aí, pessoal, do ponto de vista cabalístico, é correto é, dizer que eu não sei o que é isso. Se vocês entendem que esse fenômeno ele é dinâmico, mas naquele instante a consciência do rei tem que dizer não sei o que é isso é assustador, né? E Fitofit vão dizer não tenho linha de condução para isso que eu estou vendo, isso fica obscuro, né? Não sei para onde isso vai, então, portanto, não posso dar valor. A própria interpretação cabalística aí sugere isso, está sugerindo que eu preciso de uma experiência com o objeto. Olha que interessante esse ponto religioso da psique. Veja, também vale para todas as coisas que a gente faz. O meu jeito de pensar me leva para onde? Um tema também analítico, que eu insisto com alguns clientes, se você continuar vendo a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, não espere colher resultados diferentes. Isso é Einstein, mas eu repito, não, não espera. Não é que a vida está te sacaneando, é que o jeito de você ver a vida colhe sempre a mesma coisa. Até o ponto, né, em que acuado, como nós vamos ver daqui a pouco, não hoje, claro, acuado pelo drama da impotência, você precisa viver
uma transformação, senão você vai, né, ser extinto. Instinto como veículo do pensar, instinto como veículo de um pensar que produz um determinado resultado. E esse resultado, né, haja visto, te dá o mesmo retorno. É aquilo que a gente trabalha na terapia como frustração. Né? Você se frustrou, então é porque o sistema volta para o mesmo lugar. É, nesse instante, né, os camponeses estão diante de Deus, né, na forma de uma sabedoria que diz: eu não sei para onde isso vai. Não é, entende que na minha análise não é que os sacerdotes, eles em si, não é, é que estão rejeitando, mas que essa religiosidade embutida está dizendo o que deve dizer. Nas entrelinhas, né, pessoal, dá para começar a perceber que tem alguma coisa nefasta nisso. A consciência resiste, diz: não, isso é assustador, isso é nebulosamente assustador. A ideia religiosa diz: não sei para onde isso vai. Isso então deve ser o quê? Como, como diz, demoníaco. Né? Deve ser um daimon, deve ser um satanás, deve ser um diabo, deve ser alguma coisa que afeta, o símbolo, que afeta o que é de Deus. Eles não são intensos naquele momento dizendo desse jeito, mas vocês vão ver que esse fenômeno que não é de Deus acontece em religiões. Né? Uma religião dizendo que Deus está comigo, não está com você. É, é a mesma coisa. É uma ignorância sobre um processo de mudança com um contato interno que produz, por sua vez, uma produtividade externa adequada. Esse tema nós vamos discutir lá na frente, só queria colocar cada trecho. O rei, a igreja, um sistema que vocês conhecem historicamente, né? Aí o rei e a igreja no começo são um só. Eu sou a divindade, vai dizer o faraó. Além disso, nessas tribos mais primitivas, o rei é ligado a Deus. Se o rei morreu, é porque ele não escuta Deus. No Ocidente, como eu disse, ele era morto. Puf, ainda é. Ainda é igualzinho, ele é morto. No Oriente, na China principalmente, o rei que não trazia prosperidade passava um tempo dentro de um templo, né? Tempo e templo, né? Dentro de um templo rezando, porque ele teria perdido o contato com os deuses. Então, o imperador chinês, japonês, coreano, ah, possivelmente até hindu, eles não morriam, eles iam, né, ser ensinados sobre novas regras. Isso vai fazer uma diferença enorme no contexto da nossa sociedade em andamento, né, os séculos vão dizer. Mas eu quero, nesse instante, mostrar, então, que o rei, e a religião estão unidos, porque fazem parte da mesma consciência. Né? E eles vão dizer, então,
Olha, não sei o que é isso, mas talvez os sábios o saibam. Então vão na escola. E aí eles vão para a escola. Tá, 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 tá. E na escola, né, os sábios olham para aquela coisa e dizem: houve um artefato há 1000 anos atrás, que transformou o mundo. E nós ainda temos esse artefato. O que você traz nem faz cócegas nesse artefato. Não vejo nada transformador nisso. Pessoal, nessa altura, vocês estão vendo que o, 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 o ambiente externo está sugerindo que eu desconheço isso e, portanto, se eu desconheço isso, não serve para nada. É, Aí nasce uma criança que tem autismo. Eu não estou dizendo que a criança não tem uma dificuldade de comunicação. Mas ela tem autismo, não serve para nada. Ou então o que as pessoas mais velhas estão dizendo, essa geração de menos de 30 anos é nem, mimimi. E eu digo, nessa linha, entende? Nessa linha que eu estou defendendo, é que eu vou dizer, meu querido, não é possível. É impossível o que você está dizendo. É, O que você está desdenhando, como todas as pessoas mais velhas, do novo, né? Porque você defende o que ainda está. Então, olha lá, aí está lá o filho da Vivi, que é portador do novo, né? E é mais inteligente que a Vivi e o pai dele, por definição. Não é uma hipótese para mim, isso é um fato. A criança é mais inteligente. Mas ela tem que ser na adolescência, e isso é um princípio a partir do estudo aqui do Spitler, e do Jung, claro, mas na adolescência ele tem que dizer: você não serve mais para dirigir minha vida. Então vai ser punido das mais variadas formas. Percebam, pessoal, que o trabalho analítico ele não se baseia na opinião dos nossos clientes, mas na psicodinâmica. Se baseia no movimento que a libido faz para apresentar à consciência o novo. E esses professores, então, estão dizendo que o saber é esse. Não me venha com um saber que não foi provado. Então, prove, e aí vira um saber. Fiquem à vontade, pessoal. Eu vou dizer até por favor, para enxergar que o que eu estou sugerindo aqui se constitui numa linguagem cotidiana e inconsciente a maior parte das pessoas. É, então, essa ideia, né, de if fit or fit também quer dizer isso. If fit seria o que é novo e o fit é aquilo que vai separar do que é novo, aquilo que pode ser funcional. Então, o fit, numa, numa metáfora, quer dizer ignorância de um conjunto de pessoas que precisam não ser apresentadas a uma nova funcionalidade. Não ignorância no sentido elas são burras ou tais, não. Eu não sei o que é isso ainda. Então, isso é uma dinâmica, não é uma estática. É, é avaliar se isso aqui
vai transformar isso aqui. E no começo, pessoal, o tema também muito regular na terapia, nós estamos sob a égide dessa tensão. O nosso cliente vai dizer: não, é assim, eu não sei o que é. Eu falo para os meus clientes: eu não Doutor, só sei o que uma você vai fazer. coisa, só uma coisinha, não estou Assim, entendendo. desse tamanho assim? Tá bom. Ah, Tá bom. quando você diz a religião e Deus são a mesma coisa, Sim, você está dizendo que Deus, então, coexiste com a dúvida? absolutamente. Não, ele é a dúvida. Ele é Não, absolutamente. E é o que muito bem pego aí por você, isso é o que está acontecendo. A consciência diz, não sei o que é isso, e se afasta, né, esconjurando o demônio. É, os sacerdotes dizem, isso não tem funcionalidade. Os sábios dizem, isso não vai transformar nada. Aquilo que se transforma e que nós somos baluartes, defensores, está valendo ainda. Hum, né? Entende? Então, a dúvida se apresenta, e aí eu vou, né, aqui dar um spoilerzinho, para quem carrega a joia. É por isso que eu estou falando aqui, construindo que todos os nossos clientes vão entrar nessa linha de reflexão. É, eles vão, né, dizer para o rei, na forma dos valores da família, vou pôr o piercing. Eu vi uma menina outro dia, ela pôs o piercing aqui. Eu falei, mas como é que você põe o piercing aí? Como é que você enfia alguma coisa aqui dentro para prender o piercing aqui? E ela diz, ela já tinha posto 13 piercing, esse é o 14º. Era uma experiência do cara que pôs o piercing. Olha, eu tive uma ideia, se a gente enfiar por debaixo da pele, ninguém tem piercing aqui, que você não tem entrada por dentro. E eu falei, caraca, como é que você passou por isso? Não por um acaso, né? Eu estava visitando um amigo que estava procurando uma profissional. E eu falei, olha, a menina que deixa a gente entrar ou sair ali, eu acho ela muito perspicaz, hein? Eu acho que você devia fazer um teste com ela, porque ela é muito, ela investe no desconhecido. É, o único problema é que ele fez isso, né? Levou a headhunter dele para lá, conversaram com a menina. É, e eles disseram, não, ela é espetacular mesmo, só tem 18 anos, esse é o problema. Eu falei, entendi. Aí isso eu não tinha visto. Porque as ambições aos 18 anos ainda estão em desenvolvimento. Ela precisa de mais experiência de vida para o personagem, para o profissional que ele quer. Aí ele achou uma outra pessoa de 28 anos que é mais adequada. Mas essa menina, é certo, tem um futuro, né, por conta de um piercing num lugar que eu nunca tinha visto. É, 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 oi, Su. É? Bom, você não ia falar nada. É, entende que são essas originalidades da adolescência que fazem essa mesma cena que eu estou descrevendo. É, desde sempre.
desde que nasce um indivíduo e fica adolescente. Ele vai dizer, vou fazer assim. E os pais vão dizer, nem ferrando, que patético isso, que coisa absurda. Enquanto eu mandar nessa casa, É, isso, enquanto o rei estiver no trono, né, ninguém vai fazer nada contra as leis, né, da nossa sociedade familiar. então você está dizendo que alguém ocupa, alguém um pouco mais velho, ocupa uma posição para dizer se aquela ambição adolescente percorreu um caminho que deu resultado Na ou não. na perspectiva do que essa pessoa viveu, sim, 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 e na perspectiva de quem está julgando, no momento. sim, 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 claro, sim. É, eu estou tentando aqui colocar esse fenômeno psicológico, essa estruturação psicológica que não é possível que as pessoas não percebam que ela acontece o tempo todo em todo lugar, Sim, sim, em macro ou micro estados de expressão. sim. Então veja, aí os sábios dizem que isso não pode, né? Quase que vão dizer: você tem diploma? Quem deixou você falar isso? Eu. Como assim eu? Não é possível. Alguém tem que dizer: você pode fazer isso. Não é você querendo dizer: eu vou fazer porque eu é que estou fazendo. Não. Então, mas eu posso. Mas quem te autoriza a poder fazer isso? Esse é o nosso tema em andamento. É, Então, veja, aí o professor diz: olha, para nós isso não tem nenhum valor intelectual. Ela não serve, não é um objeto que nos estimula a isso. Veja se tem um valor material. Aí, quem sabe, alguém pode pagar alguma coisa por isso. Veja, nesse ponto, pessoal, que, né, nós estamos vendo essa expressão. Quem vai pagar algo por isto? E eles vão lá no ourives que diz: olha, não, não tem nada valioso aí, é opaco, esse brilho é estranho, não é um brilho conhecido. E aí tem um trecho que ele vai seguindo a mesma rota, não é? Vai dizer assim: eu me lembro de umas décadas atrás, quando acharam ouro, e sim, a gente olhava para aquele ouro encantado, e aí a esposa do Olivia suspira, eu me lembro. Vocês estão percebendo que nesse quarto elemento, o rei que diz a consciência, ou seja, o meu jeito de mandar é esse, é, a religião que diz é, o nosso Deus não reconhece esse valor, os professores que dizem essa sabedoria não é sabedoria, e o ourives que vai dizer, mas isso não brilha como ouro. Vejam que todos estão projetando alguma coisa que vai ocupar o lugar daquilo que está em andamento. É só a gente assistir à sociedade humana e ela faz exatamente isso o tempo todo. Busca se perpetrar num valor conhecido. É, Você foi aprovado no vestibular, você fez a faculdade de Oxford. Essa história é real, não vou contar aqui, conto em outro ambiente da minha cliente que queria que o filho estudasse
em Oxford. E fez tudo para ele estudar em Oxford, até ele se tornar essa coisa que ninguém entende. É, eu conhecia, porque eu vi ele bebezinho, né, há 17 anos atrás, mas ele apresenta-se à sessão da mãe, e aí eu o vi depois de 17 anos, e eu vi a dor dele de dizer: estão me julgando como um criminoso, eu sou eu. Ele não falou desse jeito, mas nessa linha. E aí eu falei: meu querido, mas vamos conseguir. Pelo menos Oxford já foi para o espaço. Agora ele pode fazer engenharia química em algum lugar do interior de São Paulo. E outras coisas estão por trás disso. Entendem, como o mais velho vai definir o novo sobre leis vencidas? E tanto mais moderno que o sistema se produz, mais rápido aquilo está vencido. Mais rápido aquilo é inútil. O jeito de pensar é inútil. As disposições dos valores são inúteis. Tudo na direção do que eu estou montando aqui com vocês. Bom, então nós vimos 4 instâncias que determinam o movimento de uma sociedade: o saber, o valor material, que seria o banco, a religião e o sistema político, todos dizendo isso não serve. Mas aí o Orives diz: olha, não sei, acho que talvez o melhor seria você ir no mercado. Quem sabe os comerciantes no mercado saibam o que fazer com isso. Eles levam a joia para o mercado. Mas o mercado, né, no século XIX, não era um mercado que não era o pão de açúcar, que só vai acontecer no meio do século XX. O mercado era onde, né, se buscava comida. Olha aí que interessante. E aí o Spitzer faz uma brincadeira em que a amora conversa com o objeto. É, então é muito inteligente, por isso ele ganhou o Nobel nesse livro, né? É muito inteligente porque ele vai fazer agora com que o objeto converse com a comida. E a comida vai defender a sua imutabilidade. É como se essa comida fosse, de fato, empoderada do seu papel. Não, não me venha com outro tipo de comida. Nós aqui somos aquela comida que todo mundo aprecia. Veja, que a descrição até do mercado que o Spitteler faz, movimentando os personagens, olhando aquelas pessoas ávidas para comprar coisas para comer, instituindo a metáfora que eu estou encaminhando aqui, se é que vocês estão pegando a ideia. Porque a comida passa a ser, em si, um ente vivo e que diz, né, você não vai mudar o status, da comida, senão daqui a pouco o câncer dá, se você comer ovo, agora o ovo não dá mais, mas então a Coca-Cola dá, agora também não dá mais. É, Aqui a minha provocação, seguindo a ideia do Spitzer, é certezas, que não querem modificar o seu ponto de vista, certezas que não querem flexibilizar, para o novo. Qualquer certeza. Quem é isso, quem é aquilo, o que é isso, o que é aquilo.
É, e é isso que nós defendemos como psicodinâmico. Como o ser humano, todo ser humano, mesmo introvertidos, tem, na medida em que o introvertido diz, que o extrovertido vive uma vida miserável, do ter, ele também é cúmplice. Ele também está dizendo, nossa, é isso. Não, eu também, entende? O bem e o mal ficam instalados sobre a mesma referência, o que é bem e o que é mal. É, isso é relativo. E aí, de novo, pessoal, vocês entendem que, de novo, em todos os ambientes e dentro de nós, esse embate está desse jeito. Ele acontece exatamente assim. O anjo e o demônio, o que eu vejo e refuto, estou dizendo que, como introvertido, isso é mesquinho, e como extrovertido, eu vou dizer: o que você está me dizendo não serve para nada. É, um para perpetuar o que é e o outro para não deixar o que vai ser. Então, nós estamos trazendo aqui esse embate psíquico. Bom, e aí os comerciantes dizem, mas se isso não é para comer, né, então se isso não resolve a fome, não serve para nós também, não tem nenhum valor. Não tem paladar, não tem maciez, não tem aroma, não serve. Mas quando eles dizem não serve, eles estão ali debatendo, chega então os soldados do rei. E chega para os camponeses: que bagunça é essa aqui? É, o que é que vocês têm aí na mão? Então, é, eles mostram aquilo e os soldados vão descer. Isso me parece indecência, né? Parece impúdico. Termos, claro, de Spitzer. Eu fico com indecência. É, então, sumam com essa heresia daqui, sumam com essa coisa, já também no termo mais moderno, pornográfica, porque isso excita as pessoas. Então, desapareçam com isso, senão. Veja que há um outro viés, né? Há um outro viés que implica, né, numa questão que nós chamamos, o Lacan vai chamar de lei, né? O Freud de superego, não exatamente isso, mas com essa função de impedir que o inconsciente invada o sistema, né, que está funcionando. De novo, isso acontece na psique individual, todos nós. Então, o sistema que rege o que é o correto em nós resiste ao novo. Qualquer que seja o indivíduo, qualquer tipo psicológico, qualquer postura frente à vida vai resistir ao novo. E eu coloco isso numa psicodinâmica, de novo, dizendo que é essa negociação que está sendo feita no livro, muito bem montada, entre o que é o velho e o novo. E que os dois portadores, Epimeteu que diz que isso é legal, e o Prometeu que diz isso não é, é, estão, estou procurando uma palavra, um verbo aqui que ficou no passado. É, mas estão confabulando, estão debatendo, né, para um acordo.
para uma contemporização da inserção de uma mudança. Nesse momento, eu digo que nem o Epimeteu, aquilo que está vencido, pode resistir ao novo, em termos de psicologia, implica num mal-estar de grandes consequências, quase uma psicose, como a gente assiste. E nem o inconsciente pode invadir a consciência com toda a sua potência. Senão, o ser humano também vai para o espaço numa psicose, né, dizendo é preciso fazer um acordo entre as partes. Marcos, Oi, Helder. é, a gente pode associar, então, o movimento de progressão da libido com Sim. essa regência de Epimeteu e a regressão com essa vinda do novo, a abertura para essa negociação com o inconsciente. É legal a pergunta, mas vamos mantê-la dentro dessa dinâmica, Helder. Então, a progressão da libido vai em direção à consciência. Ok, eu estou indo. A consciência, né, registra que essa progressão precisa de como eu falei, uma contemporização e uma especificação. É, e é isso que vai trazer a frustração do indivíduo. É quanto ele sente que há uma pressão para ir para a vida e a vida diz não dá. Então, a regressão da libido é é um ajuste. Vamos supor assim, né? Tema de uma sessão de ontem que a minha cliente estava dizendo, ela escreve uma carta. Ela está apaixonada por três homens, mas o preferido dela é um que a rejeita. E ela faz uma carta enorme. E eu falei para ela: tá bom, vamos ler a sua carta. Você não está falando para alguém. Ela é psicóloga, tem 28 anos. Então eu falei para ela: você não está falando para alguém, carne e osso. Você está conversando com uma instância interior. Então leia a carta de novo, entendendo para quem você se dirige. E se você ler a carta para quem você se dirige, você vai ver que você dirige isso a um companheiro que não está vestido ainda, quer dizer, não está pronto, encarnado na sua frente. Entende que, então, o movimento da libido é empurrar o indivíduo para o mundo. Qualquer coisa. Fui, comprei, achei que fui esperto, fui enganado pelo estelionatário. Isso é uma progressão da libido. Estou afeito, não, afobado para pegar aquela coisa. A minha cliente em questão está afobada para viver algo com um dos meninos. E ele diz: não me interessa. Trazendo para a terapia a dor dela. Então, a libido regride, ela sai do objeto de atenção, e traz uma dor para a minha cliente, porque saiu. Entende que é um ajuste em andamento? Na progressão, ela progride naquela direção, a pessoa se frustra e a libido regride. Eu vou trazer isso depois de símbolos da transformação na alquimia. A alquimia explica esse fenômeno super bem. Mas aí ela entendeu. E eu digo, nós temos que debater aqui, só no mesmo contexto, pessoal, numa questão bem prática, que eu falei para ela. Um homem
para a mulher e vice-versa, representa a saída desses valores que eu estou defendendo aqui. Se a pessoa não banca esses valores de transposição, né, ela é aferida, né, ela é submetida à raiva, né, um combustível que precisa queimar. E aí ela foi entendendo, ela diz, então sou eu a questão. Sim, ele te chama para você sair do seu mundo familiar, tem uma atração potente, você vai, mas a libido regride. Aí você volta para a família. Não, não tem como ir. Sorte sua que você regrediu. Senão, como a Romeu e Julieta, você morre. Oi, Marco, Paty. então, eu costumo falar, tá acontecendo isso com uma cliente específico nesse momento, né? Uhum. Então eu costumo falar que a pessoa volta para colher informações e resoluções que são necessárias para, né, daqui a pouco dar mais um passo na direção dessa Sim, progressão, né? é. Não, tá correto isso, né? Ela tem que investigar qual é a idealização que ela produz, que não pode ser vivida. Senão, como eu disse, a pessoa ou morre ela ou morre o candidato, né? Porque não é por culpa dela, é porque é um sistema projetado. Deu para entender, Helder? Que é o que nós estamos debatendo aqui no nosso encontro de hoje. Eu acho que é mais uma pergunta. É, porque assim, eu até esse encontro de hoje, eu estava pensando no Epimeteu como uma expressão de uma pessoa extrovertida, né? Sim, E o Prometeu é uma expressão de uma pessoa introvertida. Mas isso sendo um sistema interno, um valor epimeteico para uma pessoa introvertida seria justamente essa posição a prometeica, é isso, né? E, isso, nossa senhora, tá bom. isso, né? Exatamente. Entender que é como discutir feminino e masculino, discutir que uma pessoa porta uma e a outra porta outra é a mesma ilusão, né? As duas estão dentro de cada um de nós. Então, o aspecto epimeteico está dentro do introvertido e vice-versa. Nós vamos ver lá na alquimia esse processo que vai gerar, e vocês vão ver daqui a pouco, né, que vai gerar toda uma mudança. É por isso que eu enfatizo que Prometeu e Epimeteu estão sendo conduzidos por Doxa desse lado e por Maia do outro. É o aspecto feminino da personalidade que está conduzindo a trama e que atinge homens e mulheres. É que no homem esse aspecto, é, por ser, é, como eu sugeri agora, uma característica do rei, vai ganhar uma conotação própria, um conjunto de características e de adjetivos, que também não é difícil das pessoas entenderem, é só ver a história. Mas falamos isso em outro fórum. Mas entende? Tudo que está. Por isso que o Spitzer está colocando todas as expressões externas, materializadas, como expressões que tudo resiste ao novo. Tudo. O que você vende, o que você reza, o que você obedece. E aí, finalmente, a lei diz: fora daqui com essa pornografia, essa impudência, né, saiam daqui. E aí eles são enxotados. E enxotados, então, os camponeses
desolados, dizem: puxa vida, hein, não serve para nada, né? Ele diz: eh, foi uma luta em vão. Então, essa parte é muito interessante, né? Nesse momento, eles estão dizendo: a minha vida não valeu de nada. Estou numa luta para enxergar algo novo, e tudo foi rejeitado. O mundo externo, o mundo que eu vejo, não me reconhece. E eles vão desolados, né, dizendo: e que nós fazemos com isso? Né? E eles dizem: vamos deixar a joia guardada. Quem sabe a gente um dia ache alguém que saiba dar valor a isso. Veja que interessante, então, pessoal. É, 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 Percebam o processo psicológico que é idêntico a isso. Que um dia, quem sabe, depois de uma luta, de uma vida, de um período grande da minha vida, alguém possa me reconhecer. A gente pode dizer que isso o adolescente dizendo: ninguém me entende. E depois, nos casamentos ou na política, nós vamos ouvir essa mesma frase: ninguém me ouve, ninguém escuta a minha contribuição. É, a minha ideia aqui não é ser de esquerda ou de direita, mas é de avaliar com o meu cliente quanto ele vai defender um dos lados sem considerar o outro. Quanto ele vai lutar não para achar o equilíbrio, mas para estar certo. E aí ele pode, então, tem eleições no mundo e as pessoas falam: ai meu Deus, ai meu Deus. E eu falo: não, não tem ai meu Deus. É, o que acontecer, vai acontecer. É, Entende que a ideia aí, pessoal, é que é, é certo que o novo vai sempre vencer. Mas o que é o novo? O novo está de que lado? Eu vou dizer, como você colocou bem aí, Helder, nesse instante, de nenhum dos dois lados. Porque os dois, como eu estou sugerindo, pais e filhos, cônjuges, torcedores de time, religiosos, todas essas coisas pressupõem o outro interiormente como um inimigo. E o que eu prego no trabalho analítico é a consolidação de uma mistura entre os valores embutidos. De repente, alguém quer sair de um lugar, uma capital qualquer, e quer ir para um outro lugar, e aí o cônjuge diz não. E quando um lado diz: agora eu quero ir, não, agora quem não quer sou eu. Né? Você fica uma zona que se constrói o tempo todo. Eu estou brincando aqui, né, a pessoa sabe que eu estou pegando um exemplo oficial. É, mas eu estava afim de ir, por que que eu agora não quero mais ir? Não sei. É, quem sabe, né, alguém vai assistir jogo de futebol na televisão hoje? Quem sabe? Quem sabe? Ô, Marcos, Oi, Su. ah, pelo que eu entendi do que aquele rapaz, né, o Elvis falou, o inimigo, então, é sempre o que está forte. Quer dizer, ele, Claro. ele vem travestido de extrovertido, de extroversão. Que é sempre algo que está lá
que vai entrar aqui e causar algum tipo de reação. Se você for introvertida, isso ganha grandes proporções. Mas se vocês estão entendendo o que eu estou é, mas se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, esse extrovertido apresenta ao introvertido, né, o perigo, tanto de um lado quanto do outro, de ser engolido por um dos lados da dinâmica psíquica. Então, o Jung usa a Odisseia, em que Odisseu passa por uma caverna e o oráculo diz: cuidado com Sila e Caríbides. Ele não sabe o que é. Então todo mundo no barco está olhando para lá e para cá. De repente surge um monstro debaixo da água e come metade da população, da tripulação. Pá! Aí eles ficam todos olhando para baixo, né, armados, e o outro vem de cima e come a outra metade. Só sobra o Odisseu. Então, ou o Castanheda, quando ele conta a história do Juan, em todos esses casos, o que nós defendemos, que eu estou defendendo aqui, é um projeto de ficar no fio da navalha. É, Quando eu falo, para qualquer pessoa, se a ambição material vai por um lado, a ambição, né, espiritual ou inconsciente vai para o outro. Então, a ambição que me agride fora, né, de alguém ambicioso fora, é equivalente a um aviso de que eu tenho uma ambição interna. É como Ícaro, você não pode nem subir na direção do sol, que você despenca. E nem abaixar muito, porque senão a umidade, né, da água pesa e você despenca também. Então, administrar é, essa consciência, né, do cliente é difícil, porque ele não tem uma razão defendendo o ponto, ele é submetido às forças do inconsciente. Senão a razão seria fácil, eu brinco sempre. Se fosse racional isso, eu teria que cobrar 500 mil dividido em 5 anos, né, em 60 parcelas, porque a pessoa já sai nova, e não fica 30 anos, né, porque é uma luta que não tem uma interferência da razão, é uma luta que imprime para o analista um estudo, né, e que, só para dar contexto, esse estudo para mim reside no espaço-tempo. O que acontece? Mas isso é também um outro tema, só para mostrar que ninguém pode julgar ninguém. Eu posso estudar, eu posso buscar uma compreensão do indivíduo a partir daquilo que, desde o início, eu vou contabilizando emocionalmente, né? Mas, como eu estou dizendo, a luta é uma luta pelo fio da navalha, dentro do indivíduo. Isso está em andamento, ainda não existe. E para a gente, então, entender todo esse fenômeno que eu estou trazendo, né, então tem um fator que é bastante interessante. É quando o Spitzer traz o If You, Hope You, é evidente que ele, então, tem uma ligação com a Cabala. É, e se ele tem uma ligação com a Cabala, então eu pensei, então ele não pôs 7 camponeses à toa.
Ele poderia ter posto 4, 3, 20. Então ele não pôs 7 porque ele chutou assim a esmo. Ele pôs 7 cabalisticamente, na na minha pesquisa anterior. Aí eu falei, tá, então o que será o 7 cabalisticamente? É, E o 7 é o olhar profundo, né? O 7 quer dizer, olhe além do que você está vendo. Não se apegue, não se apegue a certezas nem suas, nem dos outros. Então, esse é o nosso tema hoje, né? Esse foi o que eu quis trazer. Que o difícil é colocar o cliente, e retirá-lo da certeza do que é. Então, eu tenho que dizer para ele: olhe o que você não está vendo. E não por um acaso, né? Vocês vão ver que essa estrutura que eu estou defendendo, eu não sei se fica claro, pessoal, mas eu consigo enxergá-la em todo lugar o tempo todo, no coletivo e no individual. E quando se chega a isso, o que é que nós não estamos vendo? Aquilo que é inconsciente. Eu não posso falar para o meu cliente, faça isso, porque se eu falar, sou eu falando dentro de uma reflexão consciente. E está errada por definição. Eu posso saber que o meu cliente é capaz de achar o desconhecido dentro dele, né? E vou, né, trabalhar para que ele nunca deixe, né, de investigar a si mesmo. Mesmo quando vocês veem que alguns clientes, né, eu fiz uma sessão há uns dias atrás que o meu cliente disse: Isso aqui é uma merda, hein? Desse jeito. Eu falei: O quê? Não, essa coisa de terapia, isso aqui eu não gosto disso, tô aqui forçado nesta porcaria. Eu falei: Tá, legal. Bom, então. Mas eu só posso, só. Porque a minha esposa é que manda eu vir aqui, né? Não gosto de ficar falando com você. Eu falei: Tá. Mas deixa eu só explicar uma coisa aqui e ali, sobre que a sua raiva é essa, né? A sua esposa, eu fui dizendo isso, a sua esposa imaginou você, né? E o que você sofre é da imaginação da sua esposa. Então, se você quer vir pela sua esposa, aí eu te dou razão, até logo. É, e aí, no final da sessão, eu falo para ele assim: Olha, meu querido, então essa nossa última sessão, ele diz: Não, 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 eu gostei disso, hein? Pode marcar de novo daqui 15 dias. Eu entendi essa parte. A parte em que minha esposa me inventou, agora eu quero saber quem eu sou de verdade. Entende? Que ele poderia ir embora, como muitos o fizeram, dizendo que isso é uma porcaria. Não, ó, pessoal, não foi o mais mal educado que se apresentou para mim, né? Dedo na cara, recebi um monte de vezes. Eh, E, a gente não tem o que fazer quanto a isso. É uma expressão de proteção ao desconhecido, como a menina da carta. É uma expressão de proteção ao desconhecido. E não é pela vontade do indivíduo, pessoal. O ser humano não decide essas coisas, ele está num jogo entre o passado e o futuro. Muito bem, pessoal. Marcos, Oi, Paty.
Fala só mais um pouquinho do 7. O 7 é um número cabalístico que representa aí a busca de decifrar o obscuro, o que está oculto, o que é, nesse momento, que nos movimenta. Então, é essa pergunta que os 7 camponeses devem estar fazendo. Nós enxergamos um valor nisso, mas ninguém viu. É, E se ninguém viu, então eu devo ser isso mesmo. Eu devo ser um incapaz. Mas um deles diz: eu vou guardar a joia. Quem sabe alguém descubra o que ela é. É essa a resposta. Sim, eu vou me expor um pouco. Vamos supor, você vai fazer um projeto para alguém que há muitos anos atrás acreditou que você poderia fazer algo diferente e chegou e falou: cria aí o que você acha que eu quero te contratar. Aí passa muitos anos, essa pessoa volta e fala: olha, agora eu queria que você criasse um novo projeto para essa outra situação. E aí você está criando o projeto e você começa a somar alguns percentuais de algumas coisas, assim, que nem é uma coisa que você costuma fazer, aí você fala, nossa, que interessante. Esses números que estão na minha cabeça, somando, dão 7. E aí você pensa, nossa, 7 é pesquisa, né? Assim, vamos dizer, É, né? é a pesquisa. E aí você trouxe isso, daí eu falei, bom, então o que que eu não estou vendo? É, peraí. Ah, puxa, não tenho nenhuma lanterna aqui. Investigue. Vamos ver o que é que você não está vendo. Mas vai ter continuidade, porque para ver isso, aí nós vamos ver que é, o mundo entra numa crise coletiva. Para ver o novo, para quem gosta de estudar, lei da entropia. Sem a entropia, não vê. Sem a entropia, não dá. É, e, e a entropia é isso que a gente vê, né? Eu já trouxe o exemplo dos carregadores de tijolos, e uma hora, né, o carregador de tijolo tem que perceber que aquilo é legal, mas não é legal. Não quero mais fazer isso. Falamos nos próximos encontros, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um beijo e vamos em frente, né? A joia está guardada na gaveta, ela vai sair a seu tempo. Bom fim de Tchau, Obrigada, tchau, semana. Marcos. pessoal. Bom final de semana. Tchau, Tá, tchau. Tchau, obrigado tchau. para Bom final de vocês semana. também. Tchau, tchau, tchau.